Cada dia mais as pessoas estão procurando viver bem, viver melhor. E hoje eu tô aqui ao lado da Tatiana Marroco, que dá aula de yoga e vai bater um papinho com a gente. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Twig. Tati, qual é o propósito da yoga? O propósito é criar uma consciência mais divina dentro da prática, meditar o tempo inteiro, não só dentro do tapetinho. E o propósito é a gente criar mais plenitude, mais harmonia, mais saúde, mais felicidade interna. Simplesmente praticando, fazendo aquelas poses, falando de uma maneira bem leiga. A pessoa fica ali, se estica e fica naquela posição parada por muito tempo, treina a respiração. Isso você exercita o seu corpo e sua mente? Sim. A gente trabalha com essas posturas que parecem às vezes um pouco de circo, principalmente para massagear as glândulas, que estão relacionadas a alguns hormônios essenciais para o nosso organismo e metabolismo. E ajudam a equilibrar, por exemplo, diminuir o estresse, a harmonizar o sistema nervoso, a eliminar toxinas dos órgãos internos, melhorar o funcionamento dos intestinos. Agora, a pessoa que pratica, como consequência, deixa o corpo todo durinho. Sim, a consequência a gente trabalha com bastante tônus, flexibilidade e equilíbrio. E muita gente procura fazer esse tipo de atividade para manter o corpo em ordem também. Também, aí depois as pessoas acabam encontrando um caminho espiritual mais profundo. Isso é a parte interessante da prática. Normalmente quem vem fazer prática de yoga não gosta de ginástica. E acaba encontrando uma prática bem orgânica e bem interessante e um caminho assim diferente para deixar o corpo saudável e deixar a mente mais serena. Tem que agregar alguma coisa à prática de yoga? Uma alimentação, um outro tipo de qualidade de vida? Sim, depende qual é a intenção que a pessoa está praticando, se é com profundidade ou não, quais são os propósitos que essa pessoa tem. Então, naturalmente, depois de algum tempo, as pessoas costumam ficar mais conscientes da alimentação, mais conscientes do sono, da parte energética, de não ficar desperdiçando energia assim, em coisas fúteis. Então isso é um processo muito natural, de acordo com a profundidade que o praticante desliza na prática. E algumas pessoas procuram praticar yoga para se curar de algumas doenças. A gente tem visto frequentemente as pessoas falando: eu melhorei depois que comecei a praticar. Isso realmente acontece? Acontece. Eu tive um caso de um aluno que teve HIV e ele começou a praticar comigo e quando a gente conversou ele estava muito triste, muito mal e eu falei para ele: olha, todos nós vamos falecer, todos nós vamos morrer. Então não é porque você descobriu que você é soro positivo agora que você vai desanimar e vai morrer. Não é essa a possibilidade que a vida está te mostrando. E aí ele começou a praticar todos os dias. E um dia que ele foi à médica dele, ele comentou com ela que estava praticando yoga e ela falou: olha, então não para, porque a tua carga viral baixou demais, assim, diminuiu mais da metade. Então a gente ficou muito feliz com o resultado. Então assim, não só para HIV, mas para câncer, para outras doenças, para prevenir também algumas doenças. Ele também tem esse poder de prevenção. Você consegue, através dessa prática, evitar que você adquira algum tipo de doença? Sim, por exemplo, hipertensão, que é uma doença bem epidêmica hoje, ajuda. Evitar AVC, derrames, né? Também enxaquecas. Por exemplo, prisão de ventre é algo que o pessoal não trata como doença, mas é um quadro muito crônico e muito comum hoje em dia. Então a prática ajuda a massagear os órgãos internos, os intestinos e a fazer com que o organismo funcione normalmente. E quem que pode praticar? Pessoas de todas as idades? Todas as idades. A gente tem aula para gestantes, né, os bebezinhos dentro da barriga. A gente tem aula de baby yoga também. Aí tem aula de criança, tem aulas para adolescentes também, alguns espaços. Aqui a gente está querendo abrir uma turma. Aí a gente tem aula para idosos, E, assim, de todos, a média aqui do espaço é mais ou menos de 20 a 50 anos. Aí quando as pessoas, por exemplo, tem uma aluna de 84, que é muito especial. Então a gente ou encaixa ela no horário, dependendo do tipo de aula, ou a gente faz uma aula para sêniors. Existem aulas diferentes para determinados alunos mais avançados ou todo mundo pode entrar na mesma turma? Então, aqui no espaço, a gente está tentando trabalhar de uma forma assim, agregando, mas porque o espaço é relativamente novo, então a gente tem praticantes iniciantes, a maioria. Alguns praticantes antigos que são mais avançados.
Em outros espaços, você vai ter diferenciação de acordo com os níveis das aulas. Então, nível 1, 2, 3 ou 4. Você acha que as mamães que têm crianças estressadas em casa podem recomendar para os filhos a prática de yoga? Então, com certeza, as crianças costumam gostar muito da prática. Normalmente elas choram, elas pedem para as mães, eu quero ir para a aula de yoga. E as mães estão sentindo diferença, assim, principalmente na diminuição da ansiedade. Porque como é uma prática diferente que ensina também a criança a relaxar, isso ajuda muito, porque normalmente as crianças são muito agitadas. E hoje em dia, com todo esse excesso de informação, com televisão, muitos estímulos externos, a gente vai ficando mais para fora, mais ansioso, mais agitado. Então essa prática ajuda a compensar. Agora, tirando aqui esse espaço, em casa, existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para conseguir sentir esse mesmo bem-estar que você sente quando você acaba de sair de uma aula? Sim, tem várias coisas que a gente pode fazer. A primeira e a mais fácil delas é aprender a relaxar. Então, é se colocar numa posição deitada, com a barriga para cima, e deitar durante 5 minutos sem movimento, sem fazer nada. Mas parece que aí começa a coçar tudo, gente. Parece que todos os mosquitos e os pernilongos chegam perto. Então, mas é uma prática. Então, se 5 minutos for demais, de repente começa com 1, aí vai aumentando para 2. E aí antes o pessoal fala, vamos aprender a meditar. Mas antes de meditar, você precisa primeiro trabalhar com o corpo físico para deixar ele estável para a meditação, porque senão fica muito incômodo, a postura atrapalha muito, ela incomoda, você vai sentir dor. Então essa postura deitada, que a gente chama de Shavasana, é uma postura muito interessante para começar. E a respiração? Então, a respiração, ela ajuda a criar um estado de meditação, de concentração. Então, ela que vai ser o fio condutor para a prática. Ela que vai ser o portal de entrada para consciências mais elevadas. Então, assim, no início é bem difícil. A gente tem alguns exercícios para educar a respiração, porque infelizmente a gente não aprendeu na escola, mas seria muito legal se a gente aprendesse a respirar nas escolas. E a gente trabalha com a respiração completa, que é uma respiração que usa os 3 lóbulos dos pulmões. E aí, durante a prática, a gente tenta sempre botar bastante consciência na respiração. E o foco da cabeça vai para onde? Na respiração, realmente? Então, a respiração funciona como uma âncora. Porque é difícil, né? A pessoa fala, tenta relaxar, não pensar em nada. Como não pensar em nada? De repente, se você pensar na respiração, é uma válvula. Então, essa história do não pensar em nada, que muitas pessoas falam, assim, os professores não fazem isso. Porque a gente sabe que você só vai não pensar em nada quando você é deslizar da concentração para o estado de meditação. E isso são práticas contemplativas. O que a gente usa como âncora para diminuir o fluxo dos pensamentos, que é esse o propósito da prática, a gente usa sensações e usa o ritmo da respiração para estar como uma âncora que você coloca a sua atenção nela. Então isso, com o tempo, com a prática, você vai ampliando o seu grau de concentração, você vai aumentando esse grau. E aí flui, mas assim, não é fácil. A mente, a natureza da mente, ela é inquieta. Então existe muito treinamento, muitos anos de prática para você deslizar para esse estado que o pessoal chama de samadhi, né? Que são os iluminados, os monges que conseguem deslizar para esse estado. Que é bem lá na frente, né, Tati? Depende muito da pessoa, da intensidade, do samskara que a gente fala, né, das qualidades do indivíduo. Existe contraindicação? Então, dependendo do caso, existe contraindicação sim. A gente está falando muito de Hatha Yoga, que é uma prática que trabalha mais com as posturas e com os pranayamas, com os exercícios respiratórios, que trabalham com o controle da energia vital. Então, dependendo de algumas posturas, tem contraindicação para as pessoas que têm pressão alta, aí a gente adapta durante uma aula. Às vezes pessoas assim, após cirurgia também, dependendo se tiver alguma lesão de coluna, então a gente tem que ver de acordo com o quadro que a pessoa apresenta e adaptar. Agora, a gente está aqui no meio de Moema e não parece que a gente está nem na cidade de São Paulo. Como é que você conseguiu criar esse ambiente para a pessoa já chegar e automaticamente já conseguir se acalmar? Eu não sei, todo o projeto aqui do espaço foi pensado com muito amor, muito carinho. A ideia era sempre integrar não só a prática, mas uma consciência de alimentação, que a gente tem o bistrô, que é onde a gente está agora. E uma consciência também de tratamentos. Então a gente tem a parte da clínica, que trabalha com Ayurveda, que é a medicina indiana, a medicina tradicional indiana. E a gente tem a parte de consultas, que a gente dá uma orientação, como se fosse um life coaching para as pessoas.
E tem a parte dos tratamentos, de massagens. E aí a gente também traz um pouco da medicina tradicional chinesa, com acupuntura, com shiatsu. Então a minha ideia foi agregar, tanto para quem não gosta de fazer uma aula, quem não quer, quem não curte, não quer mexer o corpo, de repente se encontrar no caminho de uma alimentação mais saudável. Que a gente trabalha aqui com uma alimentação lacto-vegetariana. Então, uma alimentação que tem essa comida, né, que a gente faz, tem bastante sabor. E o nosso cardápio é baseado nos preceitos da medicina védica. Então, a gente tem todo um cuidado de trabalhar com alimentos orgânicos e fazer uma alimentação balanceada que também funcione para a digestão ser melhor e para a evacuação também ser melhor. Porque não adianta a comida ser só gostosa e depois a digestão ser péssima. Então, a gente trabalha nesse conceito. Então, agregando a alimentação com a parte mais profunda dos tratamentos e com a prática. Ou seja, é praticamente um hospital. Você vem para se curar, você se alimenta direito, você sai leve e sem tomar nenhum tipo de medicamento, né? Sim, com certeza. Na verdade, é um hospital e um templo para a gente prevenir o sofrimento, né? Prevenir as doenças. Então, eu acho que é uma forma mais inteligente de trabalhar do que ficar trabalhando sempre na doença e remediando. Tá certo, tá dado o recado. Obrigada, Tati. Obrigada a você, Twig. Um super beijo, continuem ligados no programa Pílulas de Saúde e até a próxima.